Mas essa semana, vamos lembrar, todos os brasileiros, ou claro, muitos deles, a grande parte deles, se lembra, aliás, onde você estava em 1º de maio de 1994. É aquele tipo de dia que a gente sabe onde estava, o que estava fazendo quando recebeu a notícia. No caso aqui, a notícia, ela foi se construindo tristemente ao longo do dia. Aliás, ao longo do final de semana. Grande Prêmio de Imola, na Itália. Imola ainda com a rapidíssima curva Tamburello, que já tinha dado um susto imenso em Gerhard Berger. O carro dele pegou fogo. Ele estava dentro do carro e o carro não explodiu, mas as chamas subiram repentinamente. Ele, ainda bem, conseguiu sair sem mais problemas do que os da batida. E Nelson Piquet também bateu forte na Tamburello. Tamburello, se fosse no autódromo de Interlagos, mas não tinha passado da primeira corrida em 76, se é que tivesse passado. Se fosse em Jacarepaguá, no autódromo do Rio de Janeiro, também não. Porque aqui, a rigores, aqui com relação a instalações brasileiras na Fórmula 1, a rigores, o autódromo tem que estar perfeito. O piso tem que estar um tapete, enquanto que isso na Europa tem um monte de porcaria. Porcaria. Em termos de cuidado. Tanto que acabam saindo. E não só em termos de cuidado, como também de perigo. A gente falou há pouco tempo aqui, da passagem da morte em 1968 de Jim Clark. E aquela morte de Jim Clark, que foi na Alemanha, foi em Hockenheim, no antigo circuito, né, o circuito grande, que tinha a Floresta Negra e tal. Aliás, Hockenheim está tentando voltar para a Fórmula 1 aí. Mas a morte de Jim Clark foi traumática, foi muito representativa para além da perda de um bicampeão do mundo. Primeiro, para além da perda de uma vida na pista, foi por Fórmula 1 que morreu Jim Clark. Mas porque naquele momento Jim Clark era um piloto não só a ser batido, como ele era a referência de corrida. Ele corria leve. Né? Ele corria leve, ele dirigia o carro com a ponta dos dedos. E o carro era perigosíssimo. Nós estamos falando da década de 60, final. Até que a gente teve, no ano de 1970, 4 mortes na Fórmula 1. Mas o estalo inicial, e quem teve esse estalo, e olha, podemos morrer, se morre Jim Clark, pode morrer qualquer um de nós, foi um outro campeão do mundo, também escocês, Jack Stewart. Depois teve carro com seu nome, né? Teve equipe Stewart. E o Jack Stewart foi o primeiro que levantou e falou: ei, peraí, isso aqui não é um circo romano, não. Claro, o risco faz parte da corrida de automóvel. Como também faz parte do jogo de futebol, faz parte de qualquer esporte. Não é? Até xadrez, você está bobeou, tem risco ali. Agora, na Fórmula 1, evidentemente que esse risco ele é multiplicado. E foi naquele momento, inclusive, teve corrida que não aconteceu, porque se fortaleceu ali em 1968, 69, 70, a Associação dos Pilotos. E isso fez com que muita coisa mudasse. Não só no desenho do carro, não só na aerodinâmica, não só na segurança em si dos circuitos, mas também dos carros, também na roupa do piloto. A Fórmula 1 passa a ser segura a partir de 1968, 69, 70, 71, 72. Ainda a gente tem ali a morte do François Sévère, 73, né? Que foi justamente na última corrida do Jim Clark. Jim Clark fez 99 corridas. No dia que ele ia fazer a 100ª corrida dele, na véspera, o piloto que ele acreditava ser o seu sucessor, François Sévère, que era o seu colega de equipe, morreu no treinamento.
treino do sábado, ele bateu, o carro voou por cima do guardrail, era a corrida de Brands Hatch, nos Estados Unidos, e acabou não só morrendo o piloto François Sever, como também acabou ali de maneira, em uma nota muito triste, a carreira do Jim Clark, porque ele não fez o 100º Grande Prêmio. E ele foi o grande responsável, claro, houve outros, mas naquele momento ali, quem impulsiona, quem puxa a fila é o Jim Clark. E nós que começamos a acompanhar a Fórmula 1, para nós sempre teve, para nós, a minha geração, né, faço 50 anos esse ano, para uma geração anterior à minha, para a geração imediatamente anterior e para a geração imediatamente posterior também, sempre teve brasileiro na Fórmula 1. E a gente sempre torceu na Fórmula 1. Até o caso, como é hoje, né, de torcer para um não brasileiro, sim, Nick Lauda teve torcedores, ele que também quase morreu na pista, ele que quase morreu em Nürburgring, na Alemanha, não é? Tem até aquele filme, agora esqueci o nome do filme, mas é um filme espetacular, que conta como foi em 3, 4 semanas, o Lauda volta da quase morte, ele perde uma orelha, a orelha direita, e perde parte da pele do rosto, né? Tem que ser refeita em enxertos. E ele ainda com dores no rosto, né? Por causa de toda esta reconstrução cirúrgica, inclusive, ele sofria para pôr o capacete, mas ele pôs o capacete e voltou a correr na última prova do ano contra o James Hunt. E a última corrida foi no Japão, e uma chuva muito forte, e o Lauda diz, lutando contra si mesmo, ele sai da pista. E o James Hunt ganha a corrida. James Hunt também morreu cedo. Mas, para quem acompanhava a Fórmula 1, aquelas décadas lá, final de década de 70, 80, até 1º de maio, 1º de março não, até 1º de maio não, até 31 de março, de abril, 30 ou 31, a véspera de abril, é 31, né? Deixa eu ver aqui só para confirmar, 30, até 30 de abril, a gente achava que ninguém morria na Fórmula 1. A gente achava que isso era coisa da década de 60. A gente ouvia que a célula de segurança era intransponível. A gente ouvia que o capacete aguentava até não sei quantas toneladas de pancada, que a célula de sobrevivência não pegava mais fogo, que a possibilidade de um carro explodir do jeito que tantos explodiram antes era mínima, que isso e que aquilo, e que eu que naquela época ainda era apenas um torcedor, e daí eu começo a trabalhar poucos anos antes do início, trabalhar como jornalista, poucos anos antes do acidente, em 1º de maio de 1994, ninguém morre. Na minha cabeça, ninguém morria na pista de Fórmula 1. Podia bater a velocidade que fosse a força que fosse, porque aquilo ali era o que era a sensação que se tinha, até porque há muitos anos não se morria piloto. Teve o Hélio De Angelis, que morreu num treinamento em Paul Ricard. Teve desde o Gilles Villeneuve, em 82, que não morria piloto dentro da pista na corrida. Teve treinamento, teve tomada de tempo. Mas que o Gilles Villeneuve ele foi cuspido para fora da Ferrari, né? A imagem é horrorosa. E era impossível acreditar que um piloto de Fórmula 1 morresse. Até que sexta-feira, no Grande Prêmio de Imola, San Marino, o Rubinho sai voando com o carro dele e chapa o carro ficou de lado, chapou, voou, subiu na zebra, vira completamente de lado, chapa ali na grade de proteção e cai de volta na pista. Ali a gente teve um susto. O Rubinho, perto do que era a imagem, perto do que a imagem poderia fazer supor, ele não sofreu nada. Ele teve pequenos problemas. Eu não vou me lembrar agora se foi o braço, teve alguma coisa no rosto, mas pequena. Perto da pancada, então, nossa. E aí no dia seguinte,
aquela ilusão de que pilotos de Fórmula 1 não morriam na pista vai embora quando Roland Ratzenberger era um piloto que pagava para correr. Tem a asa traseira do carro dele saindo ali justamente da velocidade ali da Tamburello, ela simplesmente escapa, solta. E a asa, no avião ela faz subir, no carro de Fórmula 1 ela prende o carro no chão. A asa traseira solta, o Ratzenberger foi com tudo. Ele não conseguiu fazer a curva e foi com tudo na proteção ali. Era um muro com guardrail. E ele morre no sábado. E a sensação era: não vai ter corrida, porque não tem cabimento. Morreu um piloto. Não morria. Morreu. Como que vai ter corrida? Como que vai ter corrida? E hoje a gente sabe que o Dr. Sid Watkins, que inclusive foi quem fez o atendimento do Senna na pista, disse a ele: não corra. Não corra por questões tanto psicológicas quanto físicas. Não corra, e se você não correr, os outros não vão correr. E ele disse: eu não posso me dar esse luxo. Por todos os motivos pessoais, a gente tem que superar esse momento. Isso a gente ouve muito de pilotos, mas também porque os compromissos são muitos. E aí tem aquela imagem hoje famosa do Senna com aquela camiseta do Seninha, né? Ele atrás do carro da Williams, dentro da área de boxe ainda, né? Colocando as duas mãos em cima do carro e olhando fixamente para o nada. Depois ele senta dentro do carro. Há alguns anos a televisão portuguesa, a RTP, recuperou imagens dele se concentrando para entrar na pista, como ele colocava as luvas. E é impressionante, parece que o sujeito entrar não foi nesse grande prêmio, mas foi, se não me falha a memória, foi um grande prêmio em Portugal. E a câmera fica ali uns 3 minutos, paradinha, e a gente vê a cara do Senna, ela quase que se transforma. É como se ele... Não é ele que está entrando no carro, é o carro que está entrando nele. Aquela altíssima concentração. Ele não vê mais nada na frente, a impressão que dá. Será que foi daquele jeito? Depois do que tinha acontecido no sábado? Depois do que tinha acontecido na sexta-feira? Mas de um jeito ou de outro eles se alinham para a largada e a Bandeirantes estava lá, acompanhando a corrida de perto, como sempre. Hoje em dia também na televisão, mas aqui na Rádio Bandeirantes, sempre. Fórmula 1 é com a Bandeirantes. E lá estavam Cândido Garcia e Éder Luiz. Acompanhe. Vai ser dada a largada no Grande Prêmio de Semarino. Sinal vermelho. Atenção, sinal verde. Dada a largada no Grande Prêmio de Semarino. Força Ayrton. Vem Schumacher para tentar dividir com o piloto brasileiro. Olha uma batida. Já no início, uma batida violentíssima. Bateu violentamente. Na saída, Ayrton Senna vai na ponta. Mas já tivemos um piloto ali perdendo parte do carro, Cândido. Exatamente, um piloto da Lotus, me pareceu o Lamy. Parada a corrida. Me pareceu o Lamy juntamente com o carro da Benetton. O Leto. Leto e parece-me que é o Lamy. Não, Lamy. O Lamy e o Leto, eles se encontraram, se beijaram. Aliás, alguém ali saiu completamente da trajetória, veio para o lado de dentro, procurando o lado limpo da pista. Olha o carro do Leto, ficou inteiramente destruído, uma batida fortíssima. E olha o que está passando de gasolina, não é brincadeira, hein, Cândido? Exatamente, tem que ter bandeira vermelha. Parada a corrida. Tem que ter outra. Cândido Garcia, que era o nosso repórter, a nossa voz da Rádio Bandeirantes por tantos anos na Fórmula 1, faleceu há alguns anos, mas um outro colega, na época na Rádio Eldorado, e que também entremeou muito a sua vida com o Grupo Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, no Band News, no Metro, o jornal, e em várias outras iniciativas corporativas, era o Marcelo D'Angelo, que era, repito, repórter nesta data, em 1º de maio de 1994, da Eldorado, e que estava lá em Imola. D'Angelo, muito obrigado por estar conosco aqui. Eduardo Castro, olá, ouvintes da Rádio Bandeirantes, é uma satisfação, uma honra poder estar junto com vocês aí, e especialmente por um motivo, né, um contexto
que também é uma das cenas, um dos momentos mais marcantes da minha vida, né? Da minha trajetória, Edu. Então, a gente tem aqui 11 trechos daquele dia. A gente vai até, na verdade, não daquele dia, mas daquela semana. E eu vou lhe perguntando, não é? E vou pedindo para que você relate aquilo que você viu, fez, sentiu, ouviu, lamentou, porque é um dia que é marcante na história, não só do esporte, mas como eu disse aqui no início, é um daqueles dias que todo mundo que era vivo na época lembra onde você estava, o que você estava fazendo quando soube que o Ayrton Senna morreu. E essa informação foi se juntando, ela foi, como notícia, né, D'Angelo, sendo reunida ao longo do dia a partir do momento em que bate o carro. Ou seja, não foi uma coisa que nós não ficamos sabendo depois que tinha acontecido, né? Com a maioria de mortes de pessoas conhecidas é assim, a notícia que a gente recebe é faleceu fulano de tal, estava internado, ou bateu o carro, ou aconteceu isso. Um Senna não, nós vimos na nossa frente e ouvimos aqui pela Bandeirantes o que aconteceu, né, D'Angelo? Exatamente. É que assim, esse final de semana para a Fórmula 1 foi um final de semana bastante intenso e um divisor de águas ali, né? O acidente do Rubinho Barrichello na sexta-feira, o episódio do Ratzenberger no sábado, e depois tudo que aconteceu na corrida, e aí é até paradoxal a gente lembrar que a corrida foi até o final, né? Não se parou a corrida, não se parou, a Fórmula 1 não parou. A Fórmula 1 foi engolindo um a um até o final, neste final de semana bastante sinistro lá em Imola, na República de San Marino, né, Eduardo? Então, nesse momento que a gente está aqui na lembrança desse dia, a corrida está parada em bandeira vermelha. Os carros vão se realinhar depois que o Lamy encheu a traseira do J.J. Leto, né? O Leto não partiu, o carro dele não foi. E a traseira dele, o português, o Lamy, fez a tomada para a direita e encheu o carro. A roda, naquela época, não era presa, né? Ela foi parar na arquibancada e feriu uma pessoa na arquibancada, que por pouco não morreu também. E daí, 20, 15, alguns minutos depois, acontece a relargada. Acompanhe. Bandeira verde, recomeça a competição, ouvintes do Brasil, Imola na Itália. Ayrton Senna vai segurando o Schumacher, Berger vai tentando distanciar-se agora de Damon Hill. Damon Hill mantém o seu posicionamento, se forçando. Ayrton Senna liderando a competição, vai chegar agora na Piratela. O piloto do Brasil vai acelerando forte, acelere a sua emoção na Bandeirantes. Senna vai buscando a Piratela, depois de 5 voltas, liderança da competição para o piloto brasileiro Ayrton Senna. Schumacher vai acompanhando a distância, a 556 milésimos do piloto brasileiro. Senna contornando outra vez a variante alta, vai fazer a sua passagem pela Rivaz, o piloto do Brasil, vai para a complementação da sexta volta, Ayrton Senna, liderança da prova para o brasileiro, acelera Ayrton, Senna vai tentando distanciar-se agora de Schumacher pisando mais forte, diferença de 556 milésimos, deixamos nesta passagem depois da sexta volta, se aumenta ou se estabiliza a diferença, Schumacher pisando forte, Ayrton vai para a complementação da sexta volta do Grande Prêmio de San Marino, vai fazer a sua passagem outra vez pela reta principal, depois de contornar a Rivaz, chegando, vem para a variante baixa, Ayrton Senna do Brasil liderando a competição, Christian Fittipaldi já ganhou 2 posições, mas Schumacher vai forçando o Cândido. Exatamente, Schumacher vai forçando, vamos esperar a passagem aqui, por enquanto a diferença do computador 0.556, agora passa Ayrton sexta volta, a diferença aumentou, passou para 0.682, embora não vise, olha aí. E outra batida. Olha aí. Batida violenta e é o Ayrton. É o Ayrton. É Ayrton Senna batendo e batendo forte o piloto brasileiro. Bateu forte Ayrton Senna. Exatamente na saída ali na Villeneuve. Continua no carro o piloto brasileiro, Cândido. Exatamente, uma pancada fortíssima de Ayrton Senna, que liderava a prova. Bandeira amarela, nós teremos outra vez a presença do safety car. Olha, essa corrida já estava sendo mostrada com antecedência. Senna continua no interior do carro. Vamos ver se está tudo bem com o piloto brasileiro. Exatamente, ele perdeu a roda de trás. Vamos acompanhar realmente a chegada do primeiro socorro para Ayrton Senna.
Vamos marcar o tempo. Até agora, Ayrton não foi socorrido. Agora vem alguém com o extintor lá e demora muito esse atendimento para o piloto brasileiro Ayrton Senna. Ele está dentro do carro, imóvel, sem o pico de tá tudo bem, carro, ele já está mexendo a cabeça, tudo bem. Está consciente o brasileiro. Olha que assustou, hein? Uma cena que realmente assustou. Ele mexeu, já moveu a cabeça, o que nos tranquilizou. Mas foi uma pegada fortíssima. Olha o que destruiu a lateral do seu carro, da Williams. O Senna continua parado no interior do carro, já moveu a cabeça, o que parece está tudo bem com o piloto do Brasil. Vamos ouvir daqui a pouquinho o Cândido Garcia com mais informações. Uma batida violentíssima. Olha, esse grande prêmio de San Marino está uma coisa impressionante, hein? Coisa impressionante. E olha que ele chegou fortíssimo ali, passou reto e bateu quase de frente, hein? Bateu quase de frente o piloto brasileiro Ayrton Senna. Aí o Éder Luiz e o Cândido, Marcelo D'Angelo e ouvintes do Domingo Esportivo Bandeirantes, com a reação que também teve, por exemplo, o Galvão Bueno. Né? O Senna faz um pequeno movimento da cabeça e é como se... não vai acontecer nada. Nós vimos a cabeça dele mexer quando era... Já, hoje em dia, a gente sabe, já era mesmo que um movimento espasmódico, né? Mas a vontade era tão grande de não ter acontecido nada que acredito que todos vocês tiveram mais ou menos essa reação lá no circuito, né, D'Angelo? Exatamente. Esse último espasmo aí do Ayrton, ele foi um espasmo de esperança, né? De que o Ayrton conseguisse sobreviver a esse que já quando aconteceu, a gente notava que tinha sido a mais grave ocorrência com o Ayrton em toda a trajetória dele de piloto, né? A Tamburello é uma curva de altíssima velocidade, né? O piloto passa nessa curva beirando os 300 km por hora, às vezes superando. E esse é o desafio entre máquina e ser humano, né, Edu? Um choque nessa velocidade, e ali a Tamburello não tinha área de escape, como hoje tem. A Tamburello já nem existe mais, né? O traçado do autódromo acabou mudando porque é realmente muito perigoso. E aí ali a gente acreditava que naquele momento era um sinal de que não. Como é Nova Lima. Iria conseguir esperar mais essa. Mas na verdade não era, né? E esse momento é realmente muito emocionante, muito comovente aí, pelo menos para mim que também estava lá em Imola, e eu sou capaz até de me lembrar até hoje, porque assim, as cabines de rádio naquele momento lá, naquela época, ficavam muito próximo da Tamburello, sabe? Era possível até sair da cabine e em uns 300, 400 metros você chegar até o local do acidente do Ayrton, sabe? E eu me lembro claramente assim do barulho, porque mesmo dentro da cabine de transmissão você escutava o barulho dos carros passando, né? Ao lado da pista ali. E você, segundos depois que o carro do Ayrton passa ali, não tem mais barulho. Silêncio. Se você só escuta os outros carros que foram passando depois, e já numa velocidade até menor, porque o acidente do Ayrton foi uma coisa bastante grande, né? De muito impacto ali na hora, Edu. Eu imagino o barulho, porque no campo de futebol, quando você está atrás do gol, quando um zagueiro divide uma bola com um atacante, né, eles vindo em direção à placa e o repórter atrás da placa, aquilo já tem um barulho Você escuta, forte, né, o impacto ali. Você escuta o impacto e você fala, Ave Maria. Eu imagino, então, um carro batendo a 300 por hora, hoje a gente sabe, né, 219 km, porque ele conseguiu diminuir um pouco a velocidade, mas ele estava entrando nesses 300 que você lembrou. E aí vocês, colegas repórteres que estão ali, tem que lidar
com a proximidade da pessoa. Como no futebol naquela época o contato era maior, né? Entre as figuras e os repórteres. E ali naquele momento, então, você tem aquilo que a gente acabou de ouvir aqui, esse movimento espasmódico da cabeça do Senna, e todo mundo na expectativa, não, vai estar tudo certo, é um acidente, bateu forte, não vai continuar, vai passar uns dias se recuperando, só que daí ele não sai do carro. E aí chega o Dr. Sid Watkins, depois de alguma demora, como lembrou aqui o Cândido, e quando se tira o carro, a imagem que a gente via do helicóptero era o Senna com as pernas esticadas, o macacão azul, a gente via claramente no chão, e um monte de gente em cima dele. Depois de uma dificuldade terrível para tirá-lo do carro, e aí aparece uma mancha de sangue no chão, que os jornalistas, inclusive, o Galvão falou isso, o Éder falou isso, outros repórteres falaram isso, o Cândido falou isso também, que eles quase que não quiseram relatar. Porque era um indício de que alguma coisa muito mais grave tinha acontecido, né, Marcelo? Sim. Eu me lembro bem também os fiscais, os primeiros profissionais que chegaram ali no local do acidente, junto com o Dr. Sid Watkins, acabaram levantando uma barreira, uma espécie de um tapume com um monte de lençóis ou de mantas ali, de primeiros socorros, para que a gente não tivesse a visão do que estava exatamente acontecendo. A única imagem foi a imagem de cima, né, do helicóptero ali. Mas depois a gente ficou sabendo, né, assim, o acidente do Ayrton se assemelha muito à queda de um avião, né? Não tem uma razão só que causou esse acidente terrível, essa comoção aí mundial. Um braço, uma haste da suspensão do carro acabou atingindo a cabeça do piloto, do Ayrton, passando entre a viseira e o capacete. Ali não tinha mais o que fazer, né? Aquilo ali realmente acabou sendo o episódio que definiu a morte do Ayrton ali, né, Edu? Era como se ele tivesse tomado uma flechada a 1 metro de distância. Exatamente. A haste volta no olho dele, né? E entra também num dos poucos lugares que não poderia entrar. Mas, D'Angelo, foram 18 minutos que vocês, nós, o mundo inteiro ficou esperando para ver o que ia acontecer ali naquele momento. E o que aconteceu foi o Ayrton Senna ser levado para o helicóptero. Foi assim que a Bandeirantes relatou com o Herder Luiz e o Cândido Garcia. Muito bem, o Ayrton Senna nesse momento vai ser colocado no helicóptero, segue diretamente para o hospital, depois dessa batida violentíssima ali na curva Tamburello. Preocupação, tensão, todo mundo apreensivo com o estado de saúde do piloto brasileiro Ayrton Senna, que vai sendo retirado nesse momento da pista do autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, na Itália. O atendimento foi demorado naquele ponto, os médicos procuraram retirá-lo com todo cuidado para a preservação da coluna cervical, e nesse ponto o Ayrton vai sendo retirado agora de helicóptero desse autódromo de Imola, na Itália. Realmente um final de semana trágico, dramático na Fórmula 1. Vamos torcer, vamos pedir a Deus para que tudo esteja bem com o nosso tricampeão mundial Ayrton Senna. Aí, D'Angelo, vocês precisam tomar uma decisão que todos tomaram, né? Mas é um deslocamento de 30 quilômetros, né? Até Bolonha, onde ficava o Hospital Maggiore, onde fica o Hospital Maggiore, para onde foi levado o Ayrton Senna. Como é que foi esse trajeto? É de extrema apreensão, né? Mas, assim, eu tive ainda uma oportunidade muito única, Edu, porque a minha cabine, na época, eu trabalhava para a Rádio
Eldorado, estava narrando o Grande Prêmio ao lado de um colega nosso também, que é o Mário Andrada e Silva, jornalista, que depois foi ser o diretor de comunicação das Olimpíadas aqui no Brasil em 2016, enfim. A minha dupla lá na Rádio Eldorado naquele momento era o Mário Andrada e Silva. Nós estávamos ali na cabine e ao lado da nossa cabine estava a cabine da rádio e televisão francesa. E o comentarista era ninguém menos do que o Alain Prost. Nós conseguimos tirar o Alain Prost da transmissão e trazê-lo para fazer uma última entrevista, ainda na pista ali, com o Alain Prost. E o próprio Alain ali, assim, que foi provavelmente o maior adversário do Ayrton Senna nas pistas, né? Porque o Schumacher, o Ayrton teve pouco tempo, nada comparável ao Alain Prost. E ainda antes de ir para o hospital, a gente conseguiu conversar com o Alain Prost ali. E o Alain já sinalizava que o que a gente iria encontrar no hospital não era uma notícia que nos deixaria com algum tipo de esperança. Eu me lembro disso do Alain Prost já reconhecer ali que a situação era sem esperança, entendeu, Eduardo? E aí essa trajetória ali é como já esse deslocamento, né, até o Hospital de Bolonha, que eu conheci bem. Eu acabei sendo também o único jornalista que entrevistou o Rubinho Barrichello depois do acidente dele lá, porque eu conhecia já o Hospital de Bolonha, e eu fui e entrei no quarto do Rubinho, ele sozinho, consegui gravar entrevista com ele ali também, e relatando como foi o acidente, qual era a situação dele. Ele realmente teve o braço, quebrou o braço naquele acidente ali, e teve outras escoriações, mas nada mais grave. E por conta do analgésico que o Rubinho tomou, ele acabou dormindo, e eu fui o único repórter que tinha uma entrevista também com o Rubinho naquela sexta-feira. Mas eu conheci ali o andar da emergência médica, e depois, no domingo, né, quando a gente voltou lá depois do acidente do Ayrton, o único que tinha entrado naquele lugar tinha sido o Gerhard Berger. E o Gerhard Berger relatou para a gente também ali, depois numa coletiva, numa conversa ali com os jornalistas. Berger, pela parceria que teve com a Ayrton, era muito próximo dos jornalistas brasileiros também. Então, assim, aquele clima de consternação total. Mas o Berger sempre muito atencioso, um piloto também fantástico, né? Que amava o Ayrton Senna, assim como nós, jornalistas brasileiros, amávamos, Eduardo. Ao longo da carreira, a gente acaba tendo, jornalista, né, contato com essas circunstâncias tristes da ou expectativa, ou a espera, ou o desfecho da morte. E a gente acaba aprendendo que, clinicamente, a morte é quando o cérebro para de funcionar, é a tal da morte cerebral. Clinicamente, quando isso acontece, não tem mais volta. Tanto que é neste momento que se autoriza ou não, e a gente sempre, por favor, autorizem, né, a transferência dos órgãos, os órgãos para transplante. Juridicamente, a morte se dá em muitos países, e na Itália assim, quando cessa completamente a atividade. E aí a última atividade a cessar é a do coração. E a gente aprende também, ao longo da convivência com esses momentos mais tristes e mais complicados, que há algumas circunstâncias em que acontecem, na maioria das vezes, acidentes, ou então até, né, o que o médico chama de evolução para óbito. Há determinadas circunstâncias em que elas são incompatíveis com a vida.
E foi o que aconteceu com o Senna, né? Como você descreveu um pouquinho antes nessa nossa conversa, né, Angelo? Quando entra a haste na cabeça dele, perfura o crânio da maneira que perfurou, era um ferimento incompatível com a vida. Dá para dizer que ele tinha morrido ali? Dá. Mas tecnicamente não. Clinicamente, ele só vai morrer depois, no hospital, quando cessa a atividade cerebral. Dá para dizer que ele morreu. Mas ali na lei italiana, morte é quando para o coração. E quando para o coração, vocês cercaram ali, da maneira que foi possível, a médica responsável pelo caso, e o Cândido Garcia estava junto, e foi assim na Bandeirantes. Gertel. Pois não. E atenção, neste momento a médica Maria Tereza Fiandri, do Hospital Maggiore de Bolonha, comunica oficialmente: o brasileiro Ayrton Senna da Silva está morto. Grande perda para a Fórmula 1, grande perda para o esporte brasileiro. Agora é oficial a informação da médica Maria Tereza Fiandri, do Hospital Maggiore de Bolonha. Ayrton Senna da Silva realmente está morto. Cândido Garcia, direto de Bolonha. Exatamente, a palavra agora da doutora Maria Tereza Fiandri, que nós trazemos confirmando a morte do piloto brasileiro. Purtroppo estremamente negativa, quello che vi avevo detto prima sulla base di una diagnosi clinica è stato confermato dall'elettroencefalogramma. C'è un silenzio elettrico, l'elettroencefalogramma è piatto. Foi o momento em que, primeiro Tony José, né, ele dá a manchete, chama o Cândido, e ali naquele momento a história de todos vocês que estavam ali mudou, a história da Fórmula 1 mudou, e vocês naquele instante não podiam imaginar o que iriam testemunhar dali para frente, né, D'Angelo? Ah, sem dúvida. Era absolutamente inusitada aquela situação, porque mesmo com a ocorrência no sábado, né, durante os treinos do Ratzenberger, é outra dimensão o que aconteceu com a Ayrton e o impacto na vida brasileira, dos brasileiros e do esporte também, no qual a gente estava ali trabalhando, cobrindo e tudo. Então, assim, a partir daí muda também o que você precisa apurar para saber, para noticiar, para as responsabilidades, né? Isso passa a ser um caso, uma ocorrência, inclusive policial, né? A justiça italiana também entrou nessa seara para apurar as responsabilidades, né? E aí a amplitude do trabalho, da cobertura, de tudo que estava acontecendo, ela ganha uma dimensão muito maior, né? A gente vai ter um São Paulo e Palmeiras amanhã. A gente teve um São Paulo e Palmeiras em 1º de maio de 1994. Gritaram o nome do Senna. No Rio de Janeiro também teve clássico. Também gritaram o nome do Senna. Não foi minuto de silêncio, foi minuto de Senna no estádio, nos maiores estádios do país, em Minas Gerais também. E a programação da Bandeirantes, claro, como acredito, toda a imprensa brasileira se virou para aquilo que estava acontecendo. A nossa companheira Vera Lúcia Fiordoliva, que era esposa do Luiz Carlos Gertel, falecido Luiz Carlos Gertel, que a gente também ouviu, estava em frente ao prédio onde morava o Ayrton Senna, e o Cândido Garcia também falecido Cândido Garcia, trazia mais informações da Itália. Vamos acompanhar. O corpo do piloto Ayrton Senna chega ao Brasil na quarta-feira às 5h50 da manhã. Apesar dos esforços do governo brasileiro para tentar trazer o corpo do tricampeão mundial de Fórmula 1 o mais rápido possível, as autoridades italianas só vão liberar o corpo depois da autópsia, que acontecerá amanhã cedo. A embaixada brasileira vai fretar um avião de Bolonha para Paris, de onde um voo da Varig às 11h20 da noite, horário local, o corpo será transportado para São Paulo. O presidente Itamar Franco informou através do porta-voz Fernando Collor
resposta que, se a família de Ayrton Senna desejar, o governo brasileiro vai financiar todo o traslado do corpo. O Ministério da Aeronáutica também fará uma homenagem ao piloto Ayrton Senna. Na descida do corpo no aeroporto de Guarulhos, uma ala da Polícia da Aeronáutica irá recebê-lo e depois a Esquadrilha da Fumaça vai acompanhar todo o cortejo e vai desenhar um coração de fumaça no ar. De Brasília, Renata Veríssimo, Rede Bandeirantes de Rádio. Exatamente, a doutora Maria Tereza Piante, que foi uma das responsáveis pelo atendimento, veio aqui à sala de imprensa e comunicou o fato às 18 horas e 40 minutos, hora de Bolonha. Também cessou a atividade cardíaca do piloto Ayrton Senna, que já estava com a sua atividade cerebral encerrada. Ele vivia ainda com aparelhos e às 18 horas e 40 minutos, então, foi decretada oficialmente a morte pelos médicos que assistem a Ayrton Senna. Momento de muita tristeza, torcedores que chegam aqui, torcedores da Itália, com lágrimas, trazendo solidariedade para os amigos, para os brasileiros, e procuram inclusive saber mais detalhes da morte de Ayrton Senna. Na realidade, o Ayrton Senna viveu durante 14 anos neste mundo da Fórmula 1. Nascido no dia 21 de março de 1960, completou, portanto, 34 anos de idade no último mês de março. Ele estreou na equipe Toleman em 1984, onde obteve um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Depois se transferiu para a equipe Lotus, onde obteve as suas duas primeiras vitórias em Portugal e na Bélgica, e a seguir foi tricampeão correndo pela McLaren. Na década de 80 ele conquistou os 3 títulos como piloto da McLaren, e no começo deste ano, em janeiro, ele acabou se transferindo para a equipe Williams, substituindo o francês Alain Prost. Ayrton Senna, que não chegou a marcar pontos nas 2 primeiras provas desse ano, sofre esse acidente fatal, perde a vida na sua terceira participação pela Williams aqui no Grande Prêmio de San Marino. Foi um currículo vitorioso, com 41 vitórias ao longo de 14 anos da Fórmula 1, 3 títulos mundiais, e por 65 vezes Ayrton Senna conseguiu a pole. Inclusive, neste treinamento da semana que antecedeu o fatídico Grande Prêmio de San Marino, ele conseguiu a sua pole número 65. A doutora Maria Tereza Fian já fez o anúncio oficial, e agora, neste momento, ela está atendendo a televisão italiana, a RAI, e já nós vamos trazer a palavra da médica que anunciou oficialmente aqui para a imprensa internacional a parada também da atividade cardíaca do piloto brasileiro Ayrton Senna. Já nós voltamos, Tony. São 14 horas e 12 minutos em São Paulo. Realmente, agora é oficial. Infelizmente, faleceu Ayrton Senna. Comunicado oficial foi divulgado há pouco no Hospital Maggiore, em Bolonha, pela doutora Maria Tereza Fiandi. Cândido Garcia trará mais detalhes já sobre a morte do brasileiro Ayrton Senna. Agora, diretamente do prédio, de frente ao prédio da família Senna, aqui em São Paulo, a repórter Vera Lúcia. E no exato momento em que os veículos de comunicação anunciavam oficialmente a morte de Ayrton Senna, as pessoas que estão aqui junto ao prédio da família, na rua Doutor José Manuel, no bairro do Pacaembu, começaram a chorar. Uma tristeza muito grande tomou conta de todo mundo, que apesar da anunciada morte cerebral já há algum tempo, de repente fica aquela esperança, né? A esperança de um milagre qualquer. Mas agora, oficial, Ayrton Senna está morto. E uma das pessoas mais comovidas aqui é o Edinaldo, que é o porteiro do prédio aqui onde morava o Ayrton Senna, onde mora toda a sua família. Edinaldo, como é que foi? Eu não sei, eu não posso nem explicar que ele estava... Você tá muito triste. Estou muito triste com essa notícia, então, eu não dou para me conformar pelo fato que um grande brasileiro nosso, ir embora assim desse jeito, eu acho que é uma coisa muito simpática, uma coisa que sempre nós adorávamos. Ayrton, todo mundo sentava na televisão, com o maior prazer para assistir Ayrton Senna. Então é uma coisa que a gente não pode nem inventar alguma coisa, né? Porteiro do prédio, pela ordem, né? Depois, antes, a Vera Lúcia Fiordoliva, na porta do prédio, que morava o Senna. Antes, o Tony José, que apresentava aquela tarde triste aqui na Rádio Bandeirantes. Cândido Garcia, direto da Itália. E antes, a Renata Veríssimo, trazendo informações de Brasília. Aí, D'Angelo, vocês vivem a expectativa de seguir de volta para o Brasil, e você veio junto com Ayrton Senna no trajeto todo, né? Exatamente. O desfecho aí, o
deslocamento, né, o traslado, foi via Milão. O corpo foi levado para Milão, embarcado num voo da Varig para Guarulhos. Toda a classe executiva do avião, para quem conhece os aviões, aí tudo foi retirado, foram retiradas todas as poltronas, e o corpo do Ayrton foi embarcado aí nessa área do avião, e a gente decolou de Milão para retornar ao Brasil. Acho que essa última entrevista aí com o porteiro do prédio onde morava a família do Ayrton, cara, mostra um pouco a dimensão da ligação, da conexão que o piloto, que o atleta, que a pessoa estabeleceu aí com a população brasileira, né? Ele era adorado, não só por quem acompanhava a Fórmula 1, por quem gostava, entendia, mas ele virou um ícone aí, popular aqui no Brasil, uma coisa que transcende um pouco a disputa, a competição, a luta aí por conquistas, por títulos, mas para se transformar numa legenda, né? O Ayrton acabou conquistando o coração aí dos brasileiros, e foi um voo aí, um retorno bastante emocionante, né? Eu me lembro que eu estava acompanhado também do Reginaldo Leme, grande Reginaldo, que hoje está aí na Bandeirantes, acompanhando as corridas ainda de Fórmula 1, é uma das pessoas que mais entende do assunto no mundo, o Reginaldo, e ele também estava nesse voo aí, também trabalhando, e não foi surpresa para nós quando o avião pousou em Guarulhos, e já na pista, no aeroporto, havia uma multidão esperando o retorno do grande ídolo brasileiro, o Ayrton Senna, Eduardo. Eu vou até pedir aqui para o nosso Ricardo Garcia, que é o piloto do nosso avião aqui, né, o operador do nosso trabalho aqui hoje, que passe então para o áudio de número 9, que é quando acontece a partida da Assembleia Legislativa, porque teve esse trajeto, né, que você descreveu, D'Angelo, aeroporto, voo 273. Exato. Voo 273, eu não me esqueço mais. E era um DC-10 da Varig que trouxe o corpo do Ayrton e trouxe vocês. 350 pessoas nesse voo. Aí ele, ao longo da Marginal Tietê, caminho até o Parque do Ibirapuera, onde fica a Assembleia Legislativa, milhões de pessoas na rua. Mas milhões. Eu não me lembro, posso estar enganado, mas não me lembro de nenhuma movimentação popular como homenagem a uma única pessoa como esta. Nem sequer seleção brasileira voltando campeã do mundo. Nem sequer seleção brasileira voltando campeã do mundo, coisa que aconteceu 2 vezes depois. Uma, inclusive, no mesmo ano, 1994. Mas eu peço, então, para que o nosso Ricardo Garcia nos dê a oportunidade aí de ouvir como que foi relatado pela Bandeirantes. Aí, junto com você, voltaram os outros repórteres, como você destacou, o Cândido Garcia já estava aqui. E a Bandeirantes transmitiu assim, aí já na quarta-feira, né, a partida do cortejo da Assembleia Legislativa para o cemitério do Morumbi, que é onde até hoje está sepultado o corpo do Ayrton Senna. Vamos acompanhar. Muito bem, Vinícius França, nós já estamos nos preparando para a viagem até Paris. Nesse momento, o corpo de Ayrton Senna está deixando a cidade de Molonha num voo fretado pelos familiares do piloto brasileiro, e nesse voo estão apenas 5 pessoas, exatamente César Lemos, que pertence ao escritório de São Paulo, da empresa de Ayrton Senna Promoções, a assessora do piloto Beatriz Assunção, o jornalista Galvão Bueno, que era amigo pessoal, amigo particular de Ayrton Senna, e esse traslado começa também acompanhado pelos diplomatas brasileiros que cuidaram de todo o processo para a emissão da documentação necessária ao traslado.
Exatamente, esse traslado será feito em 2 etapas. Essa primeira etapa num voo fretado de Bolonha até o aeroporto Charles de Gaulle em Paris, e depois, a partir das 23 horas e 20 minutos, o traslado será em avião normal de carreira da Varig, deixando o aeroporto Charles de Gaulle e chegando a Cumbica por volta de 6 horas da manhã de quarta-feira, já que a escala que esse voo faria no Galeão, no Rio de Janeiro, acabou sendo cancelada para que o traslado viesse a acontecer diretamente da capital francesa para a cidade de São Paulo. A liberação do corpo aconteceu antes do horário previsto no Instituto Médico Legal, já que depois da autópsia realizada esta manhã, os diplomatas brasileiros tentaram agilizar a emissão do passaporte mortuário, que é um documento que acompanha o corpo de Ayrton Senna. Agora existe um processo já aberto aqui pela Procuradoria-Geral de Bolonha e também a pedido do próprio presidente da República da Itália. O autódromo Enzo Dino Ferrari está interditado desde segunda-feira. O carro de Ayrton Senna, bem como o seu capacete, confiscados pela justiça italiana, e depois da autópsia de hoje começam a surgir as informações. Ayrton teve afundamento da base do crânio, várias fraturas na cabeça, teve inclusive algumas paradas cardíacas e morte súbita no momento do choque. Então Ayrton morreu na pista e depois, através de massagens artificiais e de equipamentos apropriados, houve a ressuscitação. Ayrton voltou a respirar depois de uma traquetomia feita na própria pista e foi transportado de helicóptero para o Hospital Maggiore, onde a sua morte foi anunciada somente na noite de domingo às 18 horas e 40 minutos. Isso tudo está provocando muita polêmica em razão desse processo aberto, desse inquérito, já que os administradores do autódromo, e principalmente o médico responsável do autódromo, Dr. Giovanni Piana, serão chamados pela justiça para prestar declarações, depoimentos, bem como o diretor de largada, Roland Brusserelli, porque a legislação italiana é clara. No caso de morte na pista, a corrida não pode continuar, a corrida é cancelada, o mesmo acontecendo em se tratando de treinamento. No sábado, Ratzenberger fraturou o pescoço, não conseguiu reanimar a sua respiração e saiu morto da pista, e o treino prosseguiu. Depois, no domingo, a morte de Ayrton Senna, e também o treino, a corrida teve a sua sequência normal depois do piloto brasileiro ser removido para o Hospital Maggiore. Então, isso implica numa fraude, e a legislação italiana é muito clara nesse sentido. Por isso, os responsáveis pela sequência do Grande Prêmio de San Marino, principalmente o médico que autorizou, dizendo que Ayrton ainda tinha vida, poderão ser responsabilizados nesse inquérito que começa a ser o grande assunto da Fórmula 1. Fórmula 1 que amanhã também tem uma reunião marcada na sua sede em Paris, quando o Max Moser deve anunciar novas medidas de segurança e fazendo também uma reavaliação de todo o regulamento em função das tragédias que aconteceram no último fim de semana aqui na Itália. Cândido Garcia, Rede Bandeirantes de Rádio. Ok, Antônio Celso, no exato momento em que o Exército Brasileiro vai disparando a salva de 21 tiros em homenagem a Ayrton Senna. O caixão já está sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros, já deixou a Assembleia Legislativa. Mas aqui em cima, rapidinho, vamos acionar o companheiro Ricardo Capriotti. Neste instante, o caixão com o corpo do piloto Ayrton Senna está sendo preso ao carro do Corpo de Bombeiros. A bandeira chega também neste instante, começa a ser desfraldada. O caixão com o corpo do piloto Ayrton Senna está coberto por pétalas de rosas e cerca ali de 9 bombeiros vão agora desfraldando a bandeira do Brasil para poder cobrir o caixão do piloto Ayrton Senna. Muita emoção também, muita comoção nesses momentos finais em que o piloto Ayrton Senna permanece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Exército realizando a sua homenagem com a salva de 21 tiros de canhão e muitos helicópteros sobrevoando a Assembleia Legislativa. Um espetáculo até que chama bastante atenção pelo número excessivo de helicópteros que sobrevoam, inclusive o helicóptero vermelho e branco da Rede Bandeirantes de Rádio e também do Bradesco. Nesse instante, o caixão coberto com a bandeira do Brasil, alguns bombeiros vão descendo ali do caixão, já tudo acertado para que o caminhão possa deixar aqui à frente o hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Começa assim
o último trajeto do campeão Ayrton Senna, um caminho de saudade de cerca de 18 quilômetros, desde aqui a Assembleia Legislativa, no Parque de Ibirapuera, até o cemitério do Morumbi. As avenidas por onde passará o féretro já começa a passar agora, dentro de mais alguns minutos, pela Pedro Álvares Cabral, estão tomadas por populares. É o caso da Avenida Brasil, que será o segundo corredor que a viatura do Corpo de Bombeiros vai ganhar após cruzar a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. São populares tensos, são populares chorosos, são populares que acenam as bandeiras do Brasil, são milhares e milhares de bandeiras do Brasil, são populares que aplaudem a passagem do corpo de Ayrton Senna. Faz sol em São Paulo, que tem o céu azul e uma temperatura agora de 23 graus. Bem, por onde vai passando a viatura do Corpo de Bombeiros levando o féretro Ayrton Senna, papéis picados são jogados nos edifícios, bandeiras são esticadas, bandeiras do Brasil, bandeiras verde e amarela, bandeiras pretas, significando o luto em que se encontra o país com a morte desse jovem piloto. E olha, a gente tem uma impressão de que vai ser muito difícil a Polícia Militar conseguir conter a população que está indo. Um curso imenso aqui na Avenida Brasil, já ganhando a Avenida Eusébio Matoso, tentando chegar até as proximidades do cemitério do Morumbi. Vai ser muito difícil conter essa população que está se dirigindo aí ao cemitério do Morumbi. Temos a impressão, inclusive, que a Polícia Militar já deve ter percebido essa dificuldade que pode ocorrer e ter mandado algum tipo de reforço. Mas continua impressionante o que se vê pelas ruas de São Paulo. As pessoas não arredam pé da avenida, pessoas chorando, mas é uma coisa incrível, impressionante, nunca vista, eu acho que na cidade de São Paulo, nem quando do desaparecimento do presidente Tancredo Neves. Eu acho que ficou muito aquém das homenagens prestadas ao presidente Tancredo Neves, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. Saudades também do Luiz Carlos Gertel, do Carlos Peró, que estava no helicóptero vermelhinho da Bandeirantes, vermelho e branco, e do Cândido Garcia. Marcelo D'Angelo, que na altura era repórter da Rádio Eldorado, locutor também na Rádio Eldorado para a Fórmula 1. Você foi ao cemitério também, D'Angelo? Ou ficou pela Assembleia? Eu aguardava lá no cemitério do Morumbi para fazer provavelmente a minha última narração de um movimento do Ayrton Senna. Eu acompanhei pela Rádio Eldorado toda a cerimônia de enterro do corpo do Ayrton Senna lá no cemitério do Morumbi. Mas é uma emoção também ouvir as vozes aí dos nossos colegas do Candinho, do Cândido Garcia, do Peró e também do Luiz Carlos Gertel, querido, um grande companheiro de trabalho, das ruas aí na cidade de São Paulo. Incrível aí rememorar tudo isso, Eduardo. E especialmente esse retorno aí, nesse voo, agora me volta a cena aí, o caixão do Ayrton estava coberto com a bandeira brasileira. E todos os passageiros que embarcaram puderam também fazer uma última homenagem, porque você, nos aviões, né, você embarca pela porta da frente ali, passa pela classe executiva e depois se dirige aí ao restante do compartimento do avião lá. E todo mundo pôde fazer ali uma última homenagem ao Ayrton no caixão que estava coberto com a bandeira brasileira. E eu me lembro, quando eu estava lá também no cemitério do Morumbi, lá ao interior do cemitério não foi permitida a entrada dos populares, né? Só convidados da família, autoridades que acompanharam
essa cerimônia e a própria imprensa, né? E aí a multidão se aglomerou fora do cemitério. Mas era muita gente, era como se estivesse acontecendo uma final de campeonato ali dentro, Eduardo. Eu me lembro da imagem da televisão e imagino o que vocês sentiram. Aliás, deu pra gente sentir um pouco também nesse seu relato, nessa hora que a gente passou, né, Gelo? Lembrando esse dia que foi tão triste, mas tão representativo para a história do esporte, para a história do país e para muitos e muitos dos brasileiros e brasileiras que rememoraram esse momento agora. Quero te agradecer demais pela disponibilidade que você teve em nos contar e rememorar, porque não são coisas simples, A gente tem que passar por essa emoção de novo, mas eu acho que o ouvinte da Bandeirantes está te agradecendo por isso, D'Angelo. Eduardo, para mim também foi uma emoção revisitar tudo isso. E eu me lembro aí, cara, no dia, né? Por último, se você me permite um último relato aí. Claro. No dia, depois de todos os trâmites aí, médicos e das autoridades italianas, o Ayrton Senna foi levado a uma espécie de instituto médico legal lá da cidade de Bolonha, onde ele ficou aguardando aí os outros trâmites para poder depois ter o traslado aqui para o Brasil, que num primeiro momento era para ser via o aeroporto de Charles de Gaulle, de Paris e tudo, mas depois acabou ficando mais fácil, porque se imaginava que já na segunda-feira iam conseguir a liberação do corpo, né? Mas isso não acabou não acontecendo, isso só aconteceu na terça-feira, depois do Grande Prêmio, e aí foi mais fácil o traslado via um voo da Varig saindo de Milão, né, e vindo direto para Guarulhos. Mas eu me lembro que a última cena daquele dia fatídico foi o meu último boletim passado de uma cabine telefônica pública lá da cidade de Bolonha, por volta da 1h30 da manhã, e eu também sozinho ali, passando o boletim, relatando que agora o Ayrton Senna estava numa das gavetas lá do IML local, da morgue, na cidade de Bolonha, aguardando depois para as transferências, para o traslado, né? É muito solitário tudo isso, né? E ali a gente ficava... porque nesse trabalho você está lá enviado, trabalhando sozinho, sem família, apenas com os colegas ali, assim, e aquilo ali foi algo que até hoje é uma sensação que me dá um certo frio, assim, interno, porque é muito comovente, né, Eduardo? Sem dúvida. D'Angelo, obrigado, viu? Beijão para você. Para vocês também, para todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Vamos seguir em frente e lembrando sempre as grandes conquistas e feitos do Ayrton, né, Eduardo? Bom domingo para todos. Essa parte também fica. Obrigado, D'Angelo. Só para a gente terminar, então, a Bandeirantes acompanhou todo esse trajeto e também até a chegada ao cemitério do Morumbi. A gente vai ouvir agora o relato do Cândido Garcia e do Paulo Pontes, e a gente emenda um comercial para voltar já aqui com o Domingo Esportivo Bandeirantes. Acompanhe. Uma dificuldade aqui na reprodução desses arquivos, mas acho que deu para perceber, deu para sentir, deu para notar, deu para reviver, deu para se entristecer, deu para conhecer, porque 30 anos, né? E deu para, nessa lembrança toda, também acredito que cada um de nós construir de novo para aqueles que viveram,
para aqueles que são mais novos, entender a relevância. Fórmula 1 a gente torcia sozinho, né? O D'Angelo falou agora a sensação do sozinho aí no final desse processo todo, né? De acompanhar a liberação do corpo do Senna. A Fórmula 1 ela não era solitária, mas as famílias viam e ouviam a Fórmula 1 dentro de casa, fora o Grande Prêmio do Brasil, né? No geral, a gente não tinha ideia de que iria criar essa comoção tão grande, porque não era algo visível na rua, né? Não era um jogo de futebol que reúne 100 mil pessoas. Era cada um na sua casa, ou cada grupo na sua casa, principalmente no domingo de manhã, né? Como é até hoje. E a homenagem foi muito emocionante. Repito aqui, o Gerton falou isso, se o Gerton falou, né? A maior manifestação popular voltada a uma única pessoa, não vou dizer na história, porque a cidade de São Paulo tem mais de 450 anos, né? Mas desses tempos mais recordáveis aqui, eu vou dizer dos últimos 50 anos, acho que não teve e não sei se a gente vai ter. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais futebol aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.